Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje, então, dando continuidade aqui ao nazismo e uma das suas características, que é o antissemitismo. Tá, para a gente entender o antissemitismo, a gente tem que pensar na palavra. Semita está relacionado a judeu, portanto, é contra os judeus e toda a perseguição sistemática e irracional que aconteceu sobre essas pessoas naquela época. Vamos lá. Bom, então a gente já viu todas as características do fascismo, autoritarismo, militarismo, xenofobia, culto ao líder, não é? A gente já viu como isso aconteceu na Itália e a gente viu como isso aconteceu na Alemanha. A gente estudou que tanto a Itália quanto a Alemanha estavam derrotadas após a Primeira Guerra Mundial, elas estavam numa crise sem precedentes, né, muito grande, e então nessa época se faz emergir esses sistemas nesses dois países. Mas em específico na Alemanha, o Hitler desencadeia essa hum, repulsão em relação aos semitas, aos judeus, né? Nos discursos das autoridades nazistas, ou mesmo do Hitler, existia sempre uma repressão ao inimigo, ao sistema. Então, aquele que era contra, de alguma forma, ao modelo nazista, era entendido imediatamente como inimigo. E então, a repressão ao antinazista, né, era sempre uma repressão que ia aumentando cada vez mais e o risco ia aumentando cada vez mais para essas pessoas, né? Quem a gente entendia lá naquela época como inimigo do nazismo? Ah, quem era perseguido, logicamente. E quem eram os perseguidos, de maneira geral? Gays, negros, pessoas com deficiências físicas, cristãos, judeus, que é o nosso tema aqui, né, e comunistas, pessoas que pensavam politicamente ou economicamente diferente da lógica nazista e fascista, certo? E para isso foram criados campos de concentração. Daqui a pouco vocês vão ver algumas imagens de alguns ou de um campo de concentração, tal. Existiam vários espalhados pela Alemanha com esse modelo, né? Mas enfim, essas pessoas que eram levadas para esses campos de concentração, elas acabavam ou sendo esterilizadas ou maltratadas. hum, Elas passavam por algumas experiências eh, na área da medicina, sofrendo dores, né? Muitas vezes sem os cuidados devidos, para ver o que acontecia com o corpo, o quanto a pessoa resistia psicologicamente ou fisicamente ao determinado tipo de experiência, que poderia ser psicológica ou mesmo física, né? Ahn, e os semitas e os judeus foram enviados para esses campos de concentração, de uma maneira sistemática e extremamente organizada, né? Então, eles eram recolhidos das suas cidades, dos seus guetos e enviados para lá de trem. Em trens, não imagina um trem que tem um lugar para sentar, nada disso. Era um vagão vazio por dentro, que tinha uma porta grande, você colocava lá um monte de judeu ali dentro e eles eram encaminhados para esses campos de concentração, né? Então não eram tratados como seres humanos. Em meio ao frio da Alemanha, muitas vezes, né? Invernos rigorosos e tal. Ahn, mas então por que essa perseguição aos judeus? Lembra que o Hitler, ele era contra, o Hitler e os nazistas, eles eram contra aqueles que eram entendidos como inimigos. Num dado momento, o Hitler e as autoridades alemãs passam a justificar a crise alemã como culpa ou causa dos judeus, que muitas vezes eram pequenos comerciantes ou grandes comerciantes ou banqueiros, né? E a partir daí começa a rolar uma hostilização, né? As pessoas passam a
os judeus passam a ser maltratados, perseguidos de forma sistemática, desde a escola até o asilo, passando pelo comércio, pelas ruas no dia a dia comum, né? Campanhas antissemitas eram feitas, sempre exagerando nas caricaturas, né? Pintados de uma maneira muito feia, tal. Sempre humilhados, os pequenos comércios passam a ser boicotados, os alemães são estimulados a não comprar em comércios judeus pelo fato de ser judeu. E isso tudo era muito veiculado, né? No rádio, nas propagandas, nos outdoors, nas revistas, até em cartões postais, sempre com uma lógica voltada para o ódio, para a aversão, para a perseguição, para o repúdio e, enfim, né? Essa lógica toda muito hostil e sistemática e alienada por parte de quem aderia a esse tipo de discurso que muitas vezes vinham das autoridades, não é? Enviados para fornalhas para morrerem queimados, enviados para câmaras de gás para morrerem envenenados, ou para passar pelas tais experiências que eu comentei dentro dos campos de concentração. É óbvio que o aprendizado do povo alemão, né, que deixa para o futuro, né, para os dias de hoje, é um aprendizado de que é preciso, urgente e necessário tomar cuidado com esse tipo de discurso que aparece de humilhação e de aversão ao diferente, né? No caso aqui da matéria, o diferente seria o judeu. Enfim, aí eu quero mostrar uma sequência de imagens para vocês entenderem, visualizarem isso que foi explicado. Vamos lá. Aqui é a chegada, né, num campo de concentração. Lembra que eu falei que eles iam de trem, né? É uma foto atual. Eles não derrubaram, virou uma espécie de museu histórico para que as pessoas não esqueçam os absurdos que aconteceram aí. Dizem algumas pessoas que tem cheiro de pessoas queimadas e mortas até hoje. Aí está a entrada principal, né? Auschwitz é o principal dos campos de concentração. Existiam vários campos de concentração espalhados ao longo da Alemanha. E a imagem de alguns judeus, né, já bem enfraquecidos, para que a vestimenta era bem precária para um frio rigoroso da Alemanha. Tem um nazista observando, em especial esse judeu, né? Quando eles recebiam a roupa, normalmente eles recebiam aqui uma braçadeira com a estrela de Davi, branca e azul, para indicar que eles eram judeus, né? Quando era gay era feito rosa, quando era cristão colocava uma cruz, e por aí vai. E, ó, idosos, crianças, homens, mulheres, todos juntos e amontoados nessa espécie, entre aspas, de beliche, né? Que era onde eles dormiam dentro do campo de concentração, enquanto se pensava um destino que eles teriam, né? Alimento parco, pouca comida, sopa rala de batata, muitas vezes. E aqui, enfim, né, quando eles eram assassinados ou mortos em câmaras de gás, os corpos eram empilhados e enterrados algumas vezes em valas, em buracos coletivos, né, em valas coletivas. Terrível imagem, né? Aqui um exemplo de uma fornalha, onde eles eram colocados e queimados vivos, né? E aqui o tamanho de um campo de concentração. Então, por exemplo, dentro de um espaço desse, as pessoas viviam assim, amontoadas, né? Então, é um espaço grande. Então, imagina quantas casas dessa tinham. Esse é um campo de concentração, entre outros tantos que existiram. Bem, então é isso, para a gente não se prolongar muito. Fica registrada aí a aula sobre o antissemitismo durante o período nazista.
Obrigado por vocês terem assistido. Até a próxima aula.